vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nos últimos domingos, tenho me dedicado a considerar diante de Deus, em oração, com a palavra de Deus, a respeito do domingo. Justamente a respeito desse momento aqui. Tenho buscado a Deus, feito a Ele perguntas, tenho recapitulado algumas convicções, checado e verificado se as coisas se mantêm como compreendidas até então. E tenho tentado responder o que é que eu venho fazer aqui todo domingo. Por que é que nós nos reunimos aqui todo domingo? O que nos traz a esse lugar? Que diferença faz estar aqui? O que seria de nós e como seria a nossa vida se aqui não estivéssemos? Como devemos nos comportar estando aqui? Aliás, estando aqui, o que é que devemos fazer? Devemos mesmo cantar? Devemos mesmo ouvir alguém falando e explicando a Bíblia durante 40, 50 minutos, 1 hora? Devemos mesmo fazer um momento de arrecadação das ofertas? O que é que nós devemos fazer quando nos reunimos? Por que fazemos? Como fazemos? Tenho feito para mim mesmo essas perguntas. Acredito que você também deve fazê-las. E se não as faz, deveria. Para que a sua experiência não caia numa rotina, não se torne monótona, enfadonha, desinteressante, não lhe faça mais mal do que bem, e que você também não permita que esta experiência se torne mecânica, mas que ela realmente tenha significado na sua vida. Então, quando nós queremos dar significado às realidades da nossa vida, uma das formas é fazer perguntas a respeito delas. E buscar um discernimento diante de Deus, à luz da palavra de Deus, a respeito dessas questões. Pois eu lhes digo que nos últimos tempos, a questão que tenho colocado diante de Deus é o domingo. E esta parábola que Jesus nos conta e está registrada no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, oferece pelo menos uma possibilidade de respostas para estas perguntas que eu acabei de fazer a respeito do nosso domingo. E eu me refiro ao capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a parábola que começa a ser registrada no versículo 9, a conhecida parábola do fariseu e do publicano, quando Lucas, o evangelista, diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, palavras de Jesus, que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a tua misericórdia para que sejamos despedidos pelo Senhor nesta noite, abençoados por ti. E nos humilhamos diante da tua presença para que a tua boa mão e no tempo do teu coração nos exalte para a glória do teu nome. Oramos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. E para a tua glória oramos. Amém. Dois homens subiram ao templo para orar. Nós também, dominicalmente, vamos ao templo. Mas, na verdade, nós não vamos ao templo. Até porque nós não chamamos o nosso templo de templo. Nós chamamos, inclusive, a nossa sede de sede. Aqui é a sede da IBAB. Nós não chamamos de templo. Aqui, por exemplo, nós chamamos de auditório, não de templo. E também não chamamos de igreja, porque você não vai à igreja, você é a igreja. Nós já sabemos isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e que o corpo vivo de Cristo, eu, você, todos nós que invocamos o nome de Deus, por meio de Jesus Cristo, todos nós somos um templo de pedras vivas para a habitação de Deus em espírito. Igreja não é um templo, igreja são as pessoas que invocam o nome de Jesus e o reconhecem como o Filho de Deus, o Cristo Filho de Deus. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então Jesus respondeu ao Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Esta tua confissão a meu respeito, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou construir e edificar a minha igreja. Então a igreja é a comunidade daqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então igreja não é um lugar, igreja somos nós. Então nós não vamos à igreja porque nós somos a igreja. Não vamos a um templo porque nós não temos templo. O templo somos nós. Templo de pedras vivas para a habitação de Deus em espírito. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós somos o templo, nós somos a igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo. Então nós não vamos ao templo e nós não vamos à igreja. Porque nós não temos templo e porque nós somos a igreja, ou nós somos o templo. Mas a gente vem aqui todo domingo. E a gente vem aqui todo domingo e a gente já sabe que a gente não vem por obrigação. A gente vem por tradição. E não tem problema nenhum em ter uma tradição. Aliás, há um cristão ortodoxo chamado Nikolai Berdyaev, ele diz que a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então a IBAB, por exemplo, é uma igreja tradicional, mas ela não é tradicionalista. Isto é, nós preservamos realidades do passado. Nós preservamos valores, crenças, hábitos, práticas que recebemos dos nossos irmãos do passado. Por que olhamos para estas crenças, para estes valores, para estas práticas e conseguimos enxergar sentido nessas práticas? E é por isso, porque somos uma igreja tradicional, mas não somos uma igreja tradicionalista, é que nós olhamos para o nosso passado e fazemos perguntas a respeito do nosso passado. Essa crença ainda faz sentido? Esta prática ainda faz sentido? Este tipo de atividade ainda faz sentido? Ainda se justifica manter essa tradição? Isto é, isto ainda é vivo?
Ou isto já morreu, deveria ter sido abandonado, deveria ter sido deixado de lado, mas nós mantemos alguma coisa morta. Quem mantém aquilo que é morto é tradicionalista. Mantém sem saber por que mantém, até porque não existe razão para manter. Agora, nós não. Nós nos reunimos aqui por tradição, não por obrigação. Nós olhamos para o passado e percebemos e descobrimos que os cristãos, desde o primeiro século, cultivaram o hábito de se reunir no primeiro dia da semana. Então, primeiro cultivaram o hábito de se reunir. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, o irmão nosso que escreveu a carta disse que nós não devemos abandonar a nossa congregação, não devemos deixar de nos reunir. Devemos nos reunir para nos estimularmos, para nos encorajarmos, para alimentarmos mutuamente a nossa esperança. Devemos nos reunir para juntos reavivarmos no nosso coração e no nosso entendimento que Jesus Cristo nos abriu um vivo caminho e podemos invocar o nome de Deus como Pai. Então, desde o primeiro século, os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana. E por que no primeiro dia da semana, que é o domingo, e não no sábado? Porque o domingo é o dia da ressurreição. E os cristãos escolheram que deveriam se reunir e aproveitar esse dia, porque o domingo é o dia da ressurreição, para celebrar a ressurreição. Cristo está vivo entre nós. E simbolicamente elegemos o domingo. Depois, lá no ano 320 e pouco, Constantino oficializou o domingo como o dia da folga, não mais o sábado como no judaísmo. Mas nós nos reunimos aos domingos. Desde pequeno eu venho à reunião dos cristãos nos domingos. Desde pequeno. Raríssimas vezes eu deixo de me reunir com os cristãos num domingo. Isso faz parte da minha tradição, não da minha obrigação. Porque a minha religião é completamente diferente da religião desses dois homens aqui, que são as personagens da parábola de Jesus. A minha religião é outra. A religião deles é o judaísmo, é o que nós hoje chamamos de judaísmo. A minha religião é o que nós hoje chamamos de cristianismo. E são duas lógicas distintas, e duas lógicas que geram duas tradições também completamente distintas. Porque estes homens precisavam ir ao templo para orar. Eu não preciso. Eu gosto de vir. Mas eu não preciso. Eles precisavam. Por quê? Porque na tradição da religião judaica, na tradição de Israel, o templo era o lugar escolhido por Deus para ouvir as orações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e invocar a minha face, nesse lugar. Você conhece esse texto do capítulo 7 do livro das Crônicas? Nesse lugar, quando Salomão consagra o templo de Jerusalém a Deus, Deus diz: eu escolho esse lugar para ouvir a oração desse povo. E o templo, registre-se, foi um acidente. Deus nunca pediu templo. Eu acredito, inclusive, que Deus não queria templo. Deus queria um tabernáculo. Deus queria uma tenda móvel. Tanto é que quando Davi, o rei Davi, tem a ideia de construir um templo para Deus, o profeta falou: muito bem, rei, faça mesmo um templo para Deus. Encorajou o rei Davi. E Natã, o profeta, antes de conciliar o sono, à noite, Deus o incomodou e disse: ô Natã, quem mandou você aprovar a ideia do Davi? Eu pedi templo por um acaso? Eu reclamei de não ter templo? Quem teve essa ideia? Não fui eu, não. Isso foi coisa de Davi. Há muita coisa que Deus não quer, jamais imaginou, não queria, não pretendia, inclusive chega a atrapalhar Deus, mas que a gente inventa. E Ele, por misericórdia, coloca no pacote da relação dele com a gente. Mas não devia ter.
Tanto é que em João capítulo 1, quando se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra que João usa é tabernaculou, montou a sua tenda. Por quê? Porque um templo é um lugar fixo, com endereço fixo. A tenda ou tabernáculo circula. Estou gritando muito? A tenda ou tabernáculo circula, monta e desmonta. A tenda a gente monta e desmonta, e vai para um lado, vai para o outro. Por isso que quando perguntaram a Jesus onde é que você mora, ele disse, eu não moro, quem mora é raposa, que tem covil. Quem mora é passarinho, que tem ninho. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, eu não moro, eu circulo. Eu não moro, eu ando. Eu não moro, eu estou no meio do povo. Eu sou a glória de Deus andando no meio do povo. Eu sou a glória de Deus presente, encarnada, andando no meio do povo. Eu não tenho endereço. Deus não pretendia um endereço. Mas tem o tal do templo em Jerusalém. E o que é que acontece no templo em Jerusalém? Os sacrifícios. E todos os dias os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais. Especialmente aos sábados e de maneira especialíssima uma vez por ano, no dia do perdão, dia do Yom Kippur. E estes homens vão ao templo para orar. E na hora do sacrifício, quando a fumaça sobe, em que o animal está sendo consumido pelo fogo, e o sangue do animal está jogado sobre o altar, e a fumaça sobe, então isto era um sinal de que Deus havia aceito o sacrifício. E era a hora de orar, de fazermos as orações particulares. Aqueles homens diziam, a fumaça subiu, Deus está agora com boa vontade para conosco, Ele aceitou o sacrifício. Então a fumaça subiu, pede agora o que você tem que pedir. Porque Deus está de bem com a gente, Ele aceitou o sacrifício. E esses caras são geniais, porque fumaça sempre sobe, né? A fumaça sobe, então Deus sempre aceitava todos os sacrifícios. E isso é extraordinário mesmo. Agora, nós não vamos ao templo. Por quê? Porque nós não vamos oferecer sacrifício. E nós não vamos oferecer sacrifício por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado na cruz do Calvário de uma vez para sempre e por todas. E não precisamos oferecer mais sacrifício, nós já sabemos disso. Então nós não precisamos ir ao templo e não precisamos ficar esperando a hora do sacrifício para fazer as nossas orações. Nós podemos orar em todo e qualquer lugar, todo dia, toda hora, em nome de Jesus, o nosso Cordeiro. Por isso que a gente ora e a gente termina a nossa oração em nome de Jesus, amém. Quer dizer, isso não é uma fórmula, não é um mantra. Isso é uma consciência de que onde eu estiver, seja qual for o dia, a hora, o local, eu posso fazer a minha oração, porque o sacrifício de Jesus me coloca nessa condição de invocar a Deus como meu Pai. Por isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e também pode ser no domingo. E pode ser em qualquer lugar, inclusive aqui nesse lugar que a gente escolheu para se reunir aos domingos. Mas eu não preciso ir no templo, não preciso sacrificar, e posso levantar a Deus a minha voz e fazer a minha oração sempre que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu estiver. Mas esses homens aqui precisavam. Agora, embora tenhamos religiões diferentes, nós somos cristãos, esses homens eram judeus, nós não temos templo, porque nós somos o templo, eles tinham templo. Nós não oferecemos sacrifícios, porque Jesus foi o nosso Cordeiro, e eles ofereciam sacrifícios. A nossa espiritualidade é exatamente a mesma, porque o Deus que invocamos é o mesmo. E esse Deus que invocamos, Ele tem um jeito de se relacionar com a gente, e que é o mesmo, tanto lá no judaísmo, quanto no cristianismo, e quanto em qualquer ismo. Deus é o mesmo, e Ele sempre se relaciona do mesmo jeito.
E como é que Deus se relaciona com a gente? A partir da sua misericórdia e não a partir do nosso mérito. A partir da sua compaixão e não a partir da nossa virtude. Por isso é que Jesus vai dizer que esse fariseu, ele orou agradecendo a Deus as suas virtudes e apresentando diante de Deus os seus méritos. E o publicano, ele orou suplicando a misericórdia de Deus. E Jesus diz: quem foi justificado e abençoado foi aquele que invocou a misericórdia de Deus. Esse é o Espírito. Então, o que é que nós fazemos aqui? Nós nos reunimos, não precisávamos nos reunir, não temos obrigação de nos reunir, mas nós escolhemos nos reunir. E nós nos reunimos para dizer a Deus que nós reconhecemos que Ele é a fonte da nossa vida. E para dizer a Deus que nós precisamos da misericórdia e do favor dEle para continuar vivendo. E cada vez que nos reunimos, embora estejamos reunidos para uma celebração coletiva, cantando as mesmas canções, seguindo a mesma liturgia, a hora de ficar em pé, em tese todo mundo fica em pé. A hora de dar uma contribuição financeira, todo mundo vai dar a contribuição financeira. A hora de ouvir o coral cantar, todo mundo vai ouvir o coral cantar. A hora de cantar junto com o coral, todo mundo vai cantar junto com o coral. Então, o que nós fazemos aqui é coletivo. Mas, embora tenhamos uma celebração coletiva, nós estamos aqui também trazendo aquilo que ocupa o nosso coração em termos pessoalíssimos e particulares. Por isso que o Osmar ministrou para nós dizendo: você pode chegar aqui com canção de júbilo, mas pode chegar aqui com uma canção de lamento. Você pode chegar com gratidão e pode chegar com súplica. Você pode chegar com confissão e você pode chegar em absoluto silêncio, sem energia e força para absolutamente nada e simplesmente sentar e ouvir e fazer o que o Salmo 62 recomenda para você: derramar o seu coração na presença de Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já foi aceito, meus queridos irmãos. E nós podemos fazer as nossas orações particulares também. E como é que sabemos que o sacrifício de Jesus foi aceito? É porque Ele ressuscitou. E por que ressuscitou? Porque a morte não pôde retê-lo. E por que a morte não pôde retê-lo? Porque a morte é salário, ou consequência, ou paga do pecado. Jesus não tendo pecado, a morte não pode retê-lo. E se Ele ressuscitou, este é o grande sinal de que o sacrifício de Jesus foi aceito em nosso lugar. E nós podemos fazer as nossas orações. Então, nós nos reunimos e dizemos: Deus, nós reconhecemos que Tu és a fonte da nossa vida. Nós reconhecemos que precisamos do Teu favor, da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia para continuarmos vivendo. E trazemos ao Senhor o nosso coração. E derramamos diante de Ti, juntos e cada um particularmente, derramamos diante de Ti o nosso coração. E quando nós nos reunimos, o nosso foco é Deus. Porque Jesus diz que um desses homens falou, orou no seu íntimo. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. Mas se você tem uma outra tradução, você pode encontrar que ele orou de si para si mesmo. A oração dele foi assim, ó. Saiu daqui e voltou para cá. Ou foi uma oração que ficou dentro dele, não foi um diálogo, foi um solilóquio. Ele ficou falando consigo mesmo, dentro de si mesmo, a seu respeito. Enquanto o outro não ousava levantar os olhos para os céus, mas nós podemos levantar os olhos para os céus. Inclusive fomos encorajados: eleva os olhos ao meu Senhor e Rei. Nós podemos levantar os olhos para o céu.
E por que esse homem não podia levantar os olhos para o céu? Porque ele se percebia devedor, pecador. E nós também. Por que nós levantamos os olhos para o céu? É porque nós não levantamos os olhos para o céu ou deixamos de levantar por causa dos nossos méritos ou deméritos. Porque nós sabemos que Deus se relaciona conosco a partir da sua misericórdia e graça e não a partir das nossas virtudes. Então, mesmo sem ter virtude nenhuma, a gente levanta os olhos para o céu. Por quê? Porque a gente depende da misericórdia e da graça de Deus. E aí a nossa atenção é Deus. A nossa atenção não é tanto a gente mesmo, e a nossa atenção não é ninguém que está à nossa volta. A gente não vem aqui para performar, a gente vem aqui para adorar. É difícil isso, porque a gente vive performando o tempo inteiro. Todo mundo é tanto o si quanto a personagem. Eu sou eu e a personagem que eu quero mostrar. O problema é que a gente tem dificuldade de saber qual que é o verdadeiro e qual que é a personagem. E de tanto a gente ser personagem, a gente acaba achando que a personagem é o que a gente é. Mas a gente não é o que a personagem é. A personagem é só aquilo que a gente tenta fazer com que os outros acreditem que a gente é. Mas a gente não é a personagem. E a gente tem que desenvolver uma certa personagem para continuar vivendo. Ninguém consegue viver sem mentir, pessoal. Quando a sua mulher perguntar, ficou bom? Você fala, ficou. Minta. Se for o caso. A gente chama isso de viver politicamente correto. A gente vai sair falando a verdade o tempo todo para todo mundo, vai dar uma confusão danada. Por isso é que eu gosto do meu amigo José Mário. Quando ele não gosta de uma coisa, você pergunta para ele, agora eu vou entregar ao Zé. E aí, Zé, gostou? Ele diz assim, interessante. É uma forma de não mentir. Só que, em algum momento, em algum lugar e para alguém, a gente não pode ser personagem. A gente tem que ser a gente mesmo. E a gente parte do princípio que esse alguém, esse momento, é quando a gente está diante de Deus. Esse fariseu religioso, ele performou. Tão acostumado a performar para zelar de sua reputação social, ele, inclusive, na presença de Deus, ele performa. Mas o publicano, que não tinha reputação a zelar, porque era um desgraçado. Quem era o publicano? O publicano era o judeu que trabalhava para Roma recolhendo imposto de judeu. Então ele era odiado, mal visto. Desenvolvia práticas nada adequadas para arrancar o imposto dos seus compatriotas ou dos seus patrícios. Então, ele era odiado, ele não tinha reputação a zelar. E ele não performa. E ele está diante de Deus. Bom, então por que é que a gente se reúne, se a gente não tem obrigação de se reunir? Bom, a gente se reúne para dizer, Deus, a gente sabe que o Senhor é a fonte da nossa vida. A gente veio aqui para dizer isso para o Senhor, a gente não esqueceu. A gente veio agradecer ao Senhor. E veio dizer ao Senhor que a gente ainda precisa do Teu favor, da Tua misericórdia e graça, para continuar vivendo. E viver é pesado demais para nós, Senhor. Então, a gente veio aqui trazer o nosso coração para derramar diante de Ti e invocar a Tua misericórdia e a Tua graça. E a gente veio aqui de verdade. A gente veio aqui sendo verdadeiro diante de Ti. E a gente veio aqui pedir a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça. Agora, o que é interessante é a gente poder dizer que a gente realmente veio aqui para isso. E que a gente fez isso. E que a gente está consciente disso. Porque nós sabemos que estamos o tempo todo na presença de Deus.
Mas nós não estamos o tempo todo conscientes de que estamos na presença de Deus. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus, mas nós não estamos o tempo todo interagindo conscientemente com Deus. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus, todo dia, toda hora, em qualquer lugar, na presença de Deus. Mas nós não estamos o tempo todo com a nossa atenção focada, voltada para Deus. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus, mas nós não estamos o tempo todo com uma expectativa em relação a Deus. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus, mas nós não estamos o tempo todo diante de Deus, derramando o coração diante de Deus, conscientemente esperando que Ele nos afete, que Ele nos toque, que Ele fale conosco, que Ele faça uma diferença em nós. Não é todo o tempo que nós fazemos isso. Mas esse tempo aqui é um deles, ou deveria ser. E é por isso que nesse tempo, nesse ambiente, nesse lugar, a gente precisa ter o que quando eu era pequeno, eu aprendi que se chamava reverência. Quando me ensinaram reverência, me ensinaram com a religião, com os argumentos da religião errada. Porque me ensinaram assim, olha, aqui é o templo, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O pastor da minha igreja, quando eu era adolescente, colocou isso no boletim da igreja. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, calado. Aqui é o templo. Quando acaba o culto, todo mundo sai. E o pastor mandava apagar a luz do templo, para a gente sair mesmo. Conversar lá fora. Quer conversar, vai na cantina. Quer conversar, vai no salão social. Quer conversar, vai para o quintal, vai para a calçada. Aqui é o templo, é a casa de Deus. Aqui é lugar de reverência. Porque nós estamos na presença de Deus. Aqui é o santo templo e esse é momento de culto. Depois que eu cresci e li a Bíblia, eu entendi que o meu pastor seria um cara muito legal para o Deuteronômio. Mas para o Novo Testamento estava um pouco defasado. Mas me ajudou a entender um monte de coisa. Hoje eu entendo o seguinte, que aqui é um lugar sim, de reverência. Não por causa do lugar, não porque Deus está aqui no santo templo, não porque esse é o dia do Senhor, porque amanhã também é dia do Senhor e terça-feira também é dia do Senhor. A minha casa também é um solo sagrado, o meu escritório é um solo sagrado, onde eu ando é um solo sagrado, porque eu estou na presença de Deus e do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, para mim, tudo é sagrado. Só que aqui é um momento e um ambiente onde eu escolho, não tenho obrigação de fazê-lo, mas eu escolho dedicar a minha atenção exclusiva para Deus, ou quase exclusiva. Eu escolho fazer desse momento e nesse ambiente a ocasião propícia para eu derramar o meu coração na presença de Deus. Eu escolho invocar o nome de Deus com expectativa de que Ele olhe para mim e me conceda o seu favor. E é por isso que eu fico atento. Eu fico atento aos movimentos do meu coração. Aqui eu tenho que ficar atento aos movimentos do meu coração. O Salmo 42, o que diz o salmista? Ele fala com ele mesmo, por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se reunir e dizer assim, por que estás alegre, a minha alma? Cante louvores a Deus, agradeça a Deus. Por que estás ansiosa, minha alma? Espera em Deus, clame a Deus. Por que estás com medo, a minha alma? Invoque o nome de Deus, Ele é força e poder, jamais te abandonará, minha alma. Então eu tenho que estar atento a mim mesmo. Mas para derramar esse mim mesmo na presença de Deus. E eu tenho que estar atento a Deus.
Eu tenho que estar atento ao que Deus está fazendo. Como? Através de quem? Como é que Ele fala? Como é que Ele me toca? Como é que Ele me abençoa? Como é que eu respondo para Ele, mas como é que Ele se mostra para mim e se dá para mim? Porque eu venho a esse lugar em busca de uma experiência de Deus e de uma experiência com Deus. Em busca do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero experimentar Deus mexer na minha vontade. Eu quero experimentar Deus mexendo nos meus sentimentos, me emocionar, me fazer chorar, me fazer rir, trazer gratidão e tirar fora a minha amargura, tirar a minha culpa e me dar a experiência do perdão. Eu espero Deus me consolar, eu espero Deus me instruir, então eu tenho que estar atento a Deus. É por isso que quando você conversa atrás de mim, me atrapalha muito. E a minha vontade é virar e falar assim, dá para você parar de falar atrás de mim? Mas eu não posso fazer isso, porque por gentileza, querido, podia parar um pouco a conversa, porque eu não estou conseguindo ouvir nem a minha alma, nem Deus. Eu não estou conseguindo foco. Por isso é que Jesus fala para nós, quando você buscar a Deus, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O que é fechar a porta? É cessar os ruídos, os estímulos externos que causam ruídos dentro da gente, as vozes que se misturam com a voz de Deus, que nos distraem. Então a gente se reúne e vai tentando fechar a porta. Então uma pessoa de salto alto levantando para beber água atrapalha. Deixa eu ver aqui, igual pela manhã também não tinha, mas é por isso que a gente fala, leve a sua criança ao ministério infantil. É bom para ela, porque ela vai ser abençoada como criança. Aqui não é um lugar, não é adequado para ela. Leve a sua criança lá. Ou então, fique ao fundo. Preste atenção. Eu dou boas-vindas a quem vem com os filhos aqui. Sabe por quê? Porque isso é fome de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, ainda que eu tenha que ficar em pé com meu filho no colo, mas eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero me reunir com a minha comunidade. Não é assim que a pessoa que está com a criança é um folgado, indisciplinado. Não, é um faminto. É um fiel em busca de Deus. Mas a gente tem que ter bom senso. Não pode sentar com a criança aqui na minha frente, que nem domingo passado alguém sentou. E eu quase... Está me atrapalhando essa criança aqui. Não é aqui o lugar da criança. Selfie. Mensagem de celular. O que você está fazendo aqui? Foco. Atenção. Atenção a si. Atenção a Deus. Atenção aos irmãos. Porque o ajuntamento cristão é o ajuntamento onde o Espírito de Deus se manifesta com os dons espirituais. E quando nós nos reunimos, um canta um salmo, um tem uma palavra, um tem uma sabedoria, um intercede, outro aconselha. Por isso nós chamamos aqui na IBAB, nós dizemos assim, olha, o ajuntamento da IBAB começa quando a gente começa a chegar. A celebração começa às 18h30, vai até 20, 20h30. Mas o ajuntamento vai até 21h30, 22. Porque quando acaba a celebração, 3 pessoas estão orando, 4 estão conversando, estão trocando informações sobre a sua semana, trocando um cartão,
manda o seu currículo para mim. Seu papai precisa de sangue, eu posso doar sangue para o seu papai. Liga para mim, vamos nos encontrar. Olha, você não tem um pequeno grupo? Venha no meu pequeno grupo, venha participar comigo. Você está desempregado? Manda o seu currículo, eu posso tentar te ajudar. Você está triste? Senta aqui, deixa eu orar com você. Tudo isso acontece quando a gente está reunido. Por isso, não é legal você chegar no meio da celebração e ir embora antes de acabar. Você vai fazer o que aqui? Assistir o que está acontecendo no palco? Já é bom demais. E o esforço do palco, qual é o esforço do palco? É abraçar todo mundo e falar, vamos para Deus. Todo mundo focar em Deus. Então é bom. Mas tem mais do que isso. Tem o abraço, tem o afeto, tem o acolhimento. Tem você tocar numa pessoa e orar por ela. Tem o aconselhamento. Tem tanta coisa no ajuntamento. Por quê? Porque nós nos reunimos e o Espírito de Deus, diz o apóstolo Paulo, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem revelação, um tem doutrina, um tem sabedoria, um tem língua, outro interpretação. Mas a gente tem que estar. A gente tem que chegar. E tem que realmente chegar. Com consciência do que é que a gente está fazendo aqui. Eu não sou uma pessoa espalhafatosa. Mas eu sou uma pessoa carismática. Porque a minha experiência é uma experiência com Deus. Eu não sigo doutrina. Eu não dou aula de Bíblia. Eu não dou conselho de sabedoria para ninguém. Eu busco a Deus e digo assim, Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Como é que o Senhor quer usar a minha vida? Eu busco a Deus e digo, Deus, me socorre, me abençoa. Eu venho derramar o meu coração diante de Ti. E eu te peço a Tua misericórdia, porque eu sou pecador. E eu espero mesmo que Deus me exalte, para a glória dEle. Eu espero sim, que Deus interfira na minha vida, e faça acontecer coisas que Ele não faria se eu não o tivesse buscado. Eu peço sim, e espero sim, que o Espírito Santo faça coisas em mim, por mim, através de mim, comigo. Enquanto eu derramo o meu coração na presença de Deus, e por que eu derramo o meu coração na presença de Deus? Eu espero. Eu me reúno aqui em busca, ansiando uma experiência de Deus e uma experiência com Deus. Eu venho aqui para orar. Orar no sentido de me colocar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, eu sei que vivo na Tua presença, mas agora eu estou desligando o rádio e eu estou prestando atenção no Senhor e eu quero falar algumas coisas contigo. Acabei de falar com meu filho, com a minha esposa, com os meus amigos. Fiz tudo isso que eu fiz na Tua presença, mas agora é contigo. E isso eu faço aqui e faço tantas e tantas vezes no meu dia a dia. Entro no meu quarto, fecho a minha porta, com a profunda consciência de que o Pai, que me vê em secreto, Ele me dá a recompensa. Eu espero a recompensa. Eu espero a recompensa porque a palavra de Deus diz que Deus quer nos dar a recompensa. Que quando a gente fecha a porta do quarto e o busca, e o que é que Ele quer ver? Ele quer ver o nosso coração. Se a gente está ali humilhado, para Ele nos tomar pela mão e nos colocar em pé e nos exaltar para a glória dEle. Ou se a gente está ali cheio de soberba, performando e falando sozinho.
Então eu apelo a você, venha. 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 Venha domingo que vem. Venha. Mas venha. Não compareça. Venha. Foque. Preste atenção em Deus. Derrame seu coração na presença de Deus. Louve a Deus, porque o Senhor há de te dar a recompensa. Não precisa esperar domingo que vem para entrar no seu quarto e buscar a Deus. Faça isso durante a semana, onde você estiver. Mas domingo venha, porque a riqueza do ajuntamento é extraordinária. Nós vamos celebrar com o nosso coral. Agora. Eu queria poder levar o coral para o meu quarto. Me ajoelhar e ficar ali ouvindo a Pamela cantando que o inimigo não tem lugar ao soar o teu nome, Jesus. Que o medo vai embora ao soar o teu nome, Jesus. Que as respostas que eu preciso, elas me vêm ao soar o teu nome, Jesus. Eu gostaria muito, mas não posso. Mas aqui eu posso. Inclusive eu posso agora. Então eu convido você, enquanto o nosso coral ministra, nós cantamos e nós exaltamos o nome de Jesus, o grandioso nome. Enquanto nós fazemos soar o nome de Jesus, entra no teu quarto, meu irmão, minha irmã, fecha a tua porta, clame a Deus, que Ele dará a você a recompensa. É isso que nós vimos fazer aqui. Nós vimos nos derramar na presença de Deus, com alegria, com gratidão, com súplica, com confissão, e despejar tudo para Ele. Aí então Deus se inclina para nós, e nos abençoa, e nos despede, com a sua graça e com a sua paz. Que seja sempre glorioso o nome de Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida como comunidade. Que Deus nos abençoe sempre. Quando seus olhos passarem por nós, encontrem homens e mulheres humilhados na sua presença, para que Deus, a seu tempo, nos exalte. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.